Bom dia, hoje nós vamos começar mais uma reunião aqui da disciplina de nefrologia. Com imenso prazer que a gente recebe novamente o Dr. Fabiano Bichuete Custódio. O Dr. Fabiano fez residência aqui conosco, ele é uma pessoa sempre engajada em nas atualidades, né? Tudo que tem de novo. E o Dr. Fabiano também, agora, ultimamente, ele fez com a doutora Marlene Reis, que também é uma sumidade em termos de patologia renal, eles fizeram um e-book da atualização em patologia renal, e lançaram o primeiro. Agora, se vocês quiserem dar uma olhada, já tá divulgado. Depois, posteriormente, o Fabiano pode estar falando mais para a gente, né, sobre esse e-book, e é muito interessante, acho que todo mundo vale a pena dar uma olhada. Já foi passado no grupo dos residentes, mas vale a pena você verem novamente. Então, nós vamos começar hoje. O doutor Fabiano vai falar como retardar a progressão da doença renal crônica, e o tema dele é do clássico às novas terapias. Então, isso é um tema interessante que a gente lida no dia a dia. E, doutor Fabiano, é um prazer novamente recebê-lo aqui conosco, com um tema tão importante, e a palavra agora é sua. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Alice. Prazer mais uma vez, agradeço aí a oportunidade. O tema de hoje, né, até pouco tempo atrás, seria um tema talvez um pouco batido, porque a gente não tem tantas novidades em tratamento aí da progressão da doença. Fosse um assunto de importância para o nefrologista, que tem como grande objetivo impedir que o nosso paciente que está lá no ambulatório de DRC conservador progrida aí para as terapias renais substitutivas. Então, o título: como retardar a progressão da DRC do clássico às novas terapias. Quando a gente olha a doença renal crônica, a gente tem um grande problema de saúde pública, né? Mais de 10% da população, mais de 800 milhões de pessoas têm DRC. E o paciente que a gente vê na hemodiálise, o paciente que tem a doença renal crônica já avançada, ele é apenas a ponta do iceberg. A grande parte dos pacientes estão aí nessa parte abaixo do iceberg, que são os pacientes que têm estágio 1 até o estágio 4, e são os pacientes que vão ter maior benefício nas terapias de retardar a progressão da doença. Quanto mais precoce a gente inicia a terapia antiprogressão de doença, melhores são os desfechos. Isso aqui é um exemplo aí de pacientes com síndrome de Alport, onde o tratamento foi iniciado em diferentes momentos. Quanto mais tarde o tratamento, quando já está no estágio 3, estágio 4, já com uma proteinúria mais alta, a probabilidade desse paciente evoluir para a DRC terminal é muito grande. Ao passo que, se esse tratamento é feito mais precoce, a chance ela é muito menor. Então, avaliando os pacientes, o tratamento hoje da doença renal crônica, ele deve focar em alguns pontos principais: dieta e mudanças de hábitos de vida, tratamento para as comorbidades, tratamento para reduzir o risco cardiovascular. A doença renal crônica por si só é um fator de risco independente para a doença cardiovascular, e terapias aí que impedem a progressão da doença. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando nesses 3 pilares ao manejar o nosso paciente DRC. O tratamento das comorbidades é importante. A gente sabe que quanto mais avançada a DRC, maior a chance do paciente apresentar uremia, anemia, potássio alto, acidose metabólica, doença mineral óssea e hipervolemia. E para cada uma desses problemas, existe uma abordagem específica. O nosso paciente é um potencial risco cardiovascular. Quanto pior o clearance, quanto pior a albuminúria, maior a chance desse paciente ter um infarto, um AVC, insuficiência cardíaca, e a gente tem que atuar em cima disso. E o foco da nossa aula hoje é como impedir ou como retardar a progressão da doença renal crônica. Saindo aí de um paciente que tem aí uma perda de 10 ml por minuto por ano, que é uma perda muito rápida, tentando retardar para por volta de 2 ml por minuto, que é por ano, que é uma progressão já mais lenta. Então, o nosso objetivo é como fazer essa reta em preto se tornar essa reta em cinza. E o que a gente sabe é, quanto mais precoce a gente intervém, mais anos fora de diálise a gente ganha. Estudos aí falam por volta de 4 até 10 anos fora de diálise, se você consegue intervir precoce aí na doença renal crônica.
E para intervir na progressão da DRC, eu preciso conhecer os fatores de risco. Quais são os fatores de risco associados aí a uma progressão mais rápida? Porque são esses fatores que a gente deve atuar de maneira mais incisiva, como hipertensão, proteinúria, descontrole glicêmico e assim por diante. Como que a doença renal crônica progride? Existem talvez dois marcadores principais. Seria a hipertensão arterial com o aumento de pressão intraglomerular. Quanto maior for a pressão dentro do glomérulo, maior vai ser a filtração de proteínas. E essas proteínas vão ser reabsorvidas em nível tubular e, consequentemente, vão gerar estímulos para a liberação de citocinas inflamatórias. Então, um grande causador da hipertensão glomerular é a própria hipertensão arterial sistêmica. Dos mecanismos associados a essa hipertensão glomerular, talvez o mais importante seja o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse é o grande vilão da progressão da doença renal crônica. Não apenas porque a hiperativação do renina-angiotensina-aldosterona induz aí um aumento da pressão, mas também a liberação de citocinas inflamatórias e moléculas profibróticas independentes do controle tensional. A gente vai ver lá na frente que baixar pressão é bom, mas baixar pressão com IE cobrar é melhor. E existe a teoria, né, do néfron remanescente. Quando a gente tem a hipertensão glomerular com proteinúria e fibrose, esse néfron vai se perder. Automaticamente, o néfron que sobrou vai ter que trabalhar por ele, mas por esse néfron que acabou estando fibrosado. Consequentemente, a morte de um néfron gera mais hipertensão glomerular, e a hipertensão glomerular gera mais morte de néfrons, e aí acaba gerando esse círculo vicioso. Como eu falei, a angiotensina 2 é o grande vilão. Nesse slide, a gente consegue ver esse círculo vicioso entre hiperativação do renina-angiotensina, perda de néfrons, sobrecarga no néfron remanescente, e a cascata ela vai se retroalimentando. E aqui a gente vê aí do lado direito que o sistema renina-angiotensina tem muito a ver também com essa síntese de moléculas inflamatórias. A proteinúria é um fator, é um grande marcador de problema, não pelo fato da proteína que você perde na urina, mas pela proteína que é reabsorvida em nível tubular. Então, o paciente que está lá perdendo 4, 5 gramas de proteína na urina, eu não preocupo com os 4, 5 gramas que ele perdeu, mas sim com a sobrecarga de proteína que passou pelo túbulo e que gerou uma reabsorção e, consequentemente, estímulos aí inflamatórios e fibróticos. Então, reduzir a proteinúria é reduzir a hipertensão glomerular e, consequentemente, isso é igual à preservação de função renal. Hoje, são vários os outros mediadores inflamatórios envolvidos, fatores de estresse oxidativo, fatores de crescimento vascular, principalmente o TGF-beta, que talvez seja o grande indutor de fibrose no rim, e outras situações que acabam também acelerando essa progressão da doença renal crônica, o próprio estresse oxidativo e a hipóxia, que vão induzir também ativação aí de fibroblastos e de miofibroblastos em fibroblastos e, consequentemente, fibrose e perda de néfrons. Nesse slide, né, a gente vê um modelo de nefropatia diabética, onde a gente tem esses 3 pilares onde a gente vai ter que atuar principalmente. No caso do diabetes, no controle glicêmico, no controle pressórico, né? E aí a importância aí de uma droga que bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas também pensar em atuar na inflamação. Hoje a gente não pode esquecer que a inflamação é muito mais até que o mecanismo hemodinâmico, talvez seja o grande acelerador aí de perda de função renal. Como que a gente pode estimar o risco de progressão da doença renal? Tem vários trabalhos em literatura que tentaram ver isso, dividindo os pacientes aí que têm uma progressão mais rápida ou não, e alguns fatores de risco acabam sendo os mesmos para vários trabalhos. Pacientes idosos, pacientes de sexo masculino. Esse trabalho mostrou que a hipertensão é um fator de risco independente, assim como a proteinúria, além de uma queda de hemoglobina. Já esse outro trabalho mostrou desses fatores que a proteinúria, a hipertensão, além de, mais uma vez, sexo masculino e idade, são fatores de risco aí para uma progressão mais rápida de doença.
Nessa outra corte, dividindo pacientes aí de progressão rápida e de progressão mais lenta, a gente achou mais uma vez hipertensão, proteinúria, e esse trabalho que avaliou aí mais de 36 mil pacientes renais crônicos, fazendo um segmento aí de 2 anos, percebeu que os fatores que estavam associados a uma progressão mais rápida seriam o diabetes associado, maior proteinúria, maior idade, insuficiência cardíaca e a anemia. Existem hoje fórmulas que a gente pode prever, né, o risco desse paciente se tornar um renal crônico nos próximos anos, né? Essa é uma forma que já é amplamente usada, eu faço ela aqui no meu ambulatório de DRC também, que é a equação de risco de evolução, né, de doença renal, onde a gente coloca a etnia do paciente, coloca a taxa de filtração glomerular atual, a idade e a relação albumina-creatinina. E aí ela já fala para a gente qual que é a probabilidade desse paciente progredir para uma doença renal crônica terminal nos próximos anos. Você pode calibrar essa equação de uma maneira mais efetiva, colocando albumina, fósforo, bicarbonato e cálcio, mas mesmo se você não tiver esses valores, ali rapidinho no consultório, você consegue ver qual a chance desse paciente progredir. E é interessante que essa calculadora, ela fala que, além do risco, ela fala como que você vai ter melhora do risco se você introduzir, por exemplo, um IECA ou um inibidor de SGLT2 e até mesmo um antagonista de receptor mineralocorticoide. E talvez o jeito melhor da gente entender, de ver esses pacientes que progridem para doença renal crônica é através de inteligência artificial. Não quis me alongar aqui, mas tem vários trabalhos que já desenvolveram modelos, né, de identificação desses pacientes. Então, é o jeito mais fácil e mais rápido da gente entender ou selecionar qual é o nosso paciente que merece uma abordagem aí mais específica. Em termos do tratamento, a gente divide entre mudanças de estilo de vida e tratamento farmacológico. Eu vou tentar passar rapidamente por algum desses fatores para a gente focar no mais importante, que é o tratamento da hipertensão glomerular e do anti-inflamatório. Então, falando inicialmente de ingestão hídrica, tem trabalhos, né, que mostram que para o paciente sadio, paciente que não tem doença renal crônica, uma ingesta hídrica por volta de 20 a 40 ml por quilo é suficiente para você ter um retardo de progressão de doença renal. Quantas vezes a gente não fala no consultório para o nosso paciente, beba água, beba muita água? Será que isso tem efeito nefroprotetor? E foi publicado recentemente um trabalho de uma corte francesa com mais de 40 centros, né, onde foram avaliados esses pacientes, onde estava se buscando ver qual o efeito de um aumento de ingestão hídrica. E o que percebeu é beber pouco é ruim, mas beber muito também não te melhora, né? Então, mantendo uma ingesta de 1 a 2 litros por dia, talvez seja o suficiente. Beber mais água, então, parece que não tem efeito nefroprotetor numa população que já tem doença renal crônica. Dieta hipossódica, né? Isso já é uma coisa já bem definida, né? Parece que quanto menos sódio o paciente ingere, ele vai ter efeitos até mesmo independentes de pressão arterial, em melhora de progressão de doença renal. E essa análise pós-hoc aí de 2 trabalhos que avaliaram o desfecho de hipertensão, né, o renal e o IDNT, eles mostraram que quanto maior era o sódio urinário 24 horas, ou seja, quanto maior a ingestão de sódio desses pacientes, maiores eram os desfechos renais. Então, a gente tem que orientar para o nosso paciente uma dieta hipossódica por efeitos antihipertensivos e nefroprotetores diretos. O próximo tema é um tema bastante aí espinhoso até, porque hoje existe uma corrente falando que se a gente estimula demais uma dieta hipoproteica, o paciente vai desnutrir e talvez isso não seja muito certo. O que a gente tem de evidências é que o CADIGO, ele publicado recentemente, o CADIGO de Nutrição e DRC, ele mostra que a gente tem que ter uma restrição de proteína na dieta, certo? Uma dieta aí por volta de 0,6 a 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então, essa é a orientação. E outras publicações recentes também que falam de nutrição e DRC corroboram com essa ideia de que você deve fazer uma redução de proteína, principalmente proteína de origem animal. Qual que é o problema da ingestão de proteína? A gente sabe que uma dieta rica em proteína induz vasodilatação de arteríola aferente. Consequentemente, a uma maior pressão intraglomerular,
uma maior proteinúria e, consequentemente, uma maior fibrose. Então, se você tem uma dieta que, nesse desenho, ao mesmo tempo hipossódica e hipoproteica, a gente tem uma preservação da pressão intraglomerular. Então, existem vários benefícios de uma dieta hipoproteica, né? Diminui proteinúria, diminui toxina urêmica, melhora a acidose metabólica, mas tem correntes que falam que restringir proteína do paciente, você vai aumentar o catabolismo, vai aumentar a chance de desnutrição, e isso poderia ter piores desfechos. O que a gente tem de literatura, essa meta-análise aí pegou alguns trabalhos aí desde 1989 até o último trabalho aí de 2008, mostrando que a dieta hipoproteica tem efeito, sim, positivo em progressão de doença renal. E a ideia seria uma dieta pobre em proteínas, mas rica em proteínas de origem vegetal. Porque proteínas de origem vegetal têm efeito nefroprotetor e poderiam ter outros efeitos, ao reduzir a acidose metabólica, melhorar a sensibilidade de insulina, reduzir sarcopenia e melhorar, inclusive, a doença óssea desse paciente. Então, vários trabalhos tentam hoje mostrar que a dieta baseada em plantas, né, a plant-based diet, com baixa quantidade de proteína, poderia ter um efeito benéfico. E outra situação é que a dieta mais vegetariana, ela tem efeitos, inclusive, de diminuir a síntese, ela gera uma menor síntese de moléculas urêmicas, como o pecresol, e dentre outras. Então, talvez até pensando em uremia, nos sintomas do paciente, seja melhor uma dieta aí pobre em proteínas animais. Essa outra meta-análise mais recente, publicada esse ano no BMC, logicamente, não são trabalhos que têm uma qualidade técnica muito grande, até porque é difícil avaliar, mas mostra que a progressão da doença renal é menor nos pacientes aí que fazem uma dieta vegetariana. Então, essa seria a dieta ideal, vamos dizer assim, né? Essa dieta com baixa proteína, baseadas em proteínas vegetais, associadas a uma baixa ingestão de sódio, com mais fibras e em termos de caloria, 30 a 35 calorias por quilo por dia. Em relação ao tabagismo, será que o tabagismo ele tem efeito lesivo direto para o rim? A gente sabe que aumenta o risco cardiovascular, mas será que aumenta a lesão renal? E o que a gente sabe é que tanto a nicotina quanto outras substâncias oxidantes presentes no tabaco podem induzir expansão de matriz mesangial, induzem hiperfiltração glomerular, além da síntese de moléculas profibróticas inflamatórias. Então, a princípio, o tabagismo tem sim efeito lesivo direto para o rim. E trabalhos mostram que quanto maior for a carga tabágica do paciente, maior é a albuminúria, maior vai ser a perda de clearance ao longo dos anos. Isso foi visto aí nesse trabalho australiano. E esse outro trabalho, já publicado há um tempinho no Kidney, também mostrou esse efeito de queda de taxa de filtração glomerular associada ao tabagismo, né, quando já foram pareados os demais fatores de risco, e que essa queda aí, ela é dependente da carga tabágica do paciente. Pacientes que fumam têm uma albuminúria maior, e pacientes que param de fumar, eles conseguem reverter a microalbuminúria. Então, tanto em termos de queda de clearance e redução de albuminúria, parece fazer muito sentido orientar para o nosso paciente cessar o tabagismo. Um outro tema que vem sendo muito falado é a perda de peso. A obesidade causa por si só efeitos lesivos para o rim, seja por resistência à insulina, seja por indução de hiperfiltração, por ativação do sistema renina-angiotensina, tanto que já vem sendo descrita aí essa própria glomerulopatia da obesidade, onde o paciente vai ter uma vasodilatação aferente, vai ter uma lesão direta em podócito, consequentemente tem mais chance de ter perda de néfrons. Então, seja por a obesidade estar associada à hipertensão, hiperativação do renina-angiotensina, efeitos tóxicos para o endotélio, resistência à insulina, o paciente obeso tem tudo para fazer mais ou para potencializar a lesão renal. Em trabalhos, já tem cortes que mostram aí que a obesidade aumenta o risco de doença renal crônica, e principalmente quando essa obesidade ela é abdominal. Nem tanto a questão, os trabalhos mais recentes tentam focar mais nisso,
aumento de circunferência abdominal está muito mais associado à progressão de doença do que o próprio IMC. E trabalhos assim mais assim teóricos mostram que a obesidade aumenta risco cardiovascular, aumenta hospitalização, aumenta o risco de progressão de doença renal, mas quando a gente vai para alguns outros trabalhos ou algumas outras publicações, tem autores que falam que a obesidade pode ser até protetora. E quando a gente pega, por exemplo, pacientes em diálise, o paciente obeso ele tem uma sobrevida maior do que o paciente que tem um IMC mais baixo. Então, existe ainda algumas pessoas dentro da nefrologia, algumas publicações que falam que talvez a obesidade seria benéfica e não maléfica para os rins. E pegando alguns trabalhos, na obesidade, parece que há um aumento dessa citocina associada aos adipócitos, essa CTRP1, e essa CTRP1 é uma molécula de ação nefroprotetora. Então, esse trabalho conseguiu mostrar que o obeso tinha uma maior produção dessa citocina, e essa citocina estava associada a menor indução de fibrose. O que a gente tem de trabalhos, aquele trabalho ali com um número muito pequeno de pacientes, eram acho que 18 pacientes apenas, sabe-se que com relação à cirurgia bariátrica, a gente percebe que quando o paciente faz a cirurgia, cirurgia bariátrica vou falar no próximo slide, mas quando há a questão de perda de peso, há uma redução de albuminúria e há um aumento de taxa de filtração glomerular. Mas nenhum estudo ainda tinha demonstrado que a perda de peso estaria associada à redução da progressão da doença renal crônica. Já estudos aí de cirurgia bariátrica conseguem mostrar que, por exemplo, pacientes que fazem a cirurgia, pacientes que fazem a cirurgia têm uma chance de mortalidade associada à doença renal crônica de 4,6%, ao passo que naqueles que não fazem a cirurgia bariátrica, essa mortalidade aí salta para quase 15%. Então, a cirurgia bariátrica tem efeito nefroprotetor e provavelmente isso acontece também por mecanismos aí de diminuição de resistência à insulina, redução de níveis glicêmicos, mas também por efeitos diretos aí de perda de peso, como esse outro trabalho mostra, praticamente aí todos os itens que foram avaliados, tanto de proteinúria, de redução de taxa de filtração glomerular, todos foram melhores aí no grupo diabético. E esse trabalho mais recente que eu achei, mostrando aí em pacientes que tinham que já tinham doença renal crônica, mostrando que pacientes que eram submetidos aí a uma dieta baseada em redução calórica e atividade física, tinham uma progressão menor de doença renal. Então, apesar de alguns autores ainda falarem aí desse possível efeito protetor da obesidade, as melhores evidências mostram que quanto mais peso, mais lesão renal, perda de peso está associada à redução de progressão. Por fim, na mudança do estilo de vida, atividade física. Atividade física é bom para reduzir pressão, atividade física é bom para auxiliar no controle da obesidade, mas para efeito nefroprotetor direto, redução de progressão, essa é uma meta-análise mais nova que eu achei, parece que não tem tanta diferença entre os pacientes que fazem atividade física ou aqueles que são mais sedentários. Mas lembrando, a atividade física é um pilar importantíssimo no tratamento da obesidade e no controle da pressão, que são aí sabidamente nefroprotetores. Não entra aí também em parte aí como uma mudança de estilo de vida, né? Evitar a ira nos nossos pacientes aí com doença renal crônica. A gente sabe que episódios de ira no paciente renal crônico aceleram demais a perda de função renal desses pacientes. E a gente tem sempre que orientar nossos pacientes para não fazer uso de anti-inflamatórios, evitar exames contrastados desnecessários, evitar tratamento aí com aminoglicosídeos, vancomicina, quando existia outra opção de antibiótico, ou reduzir diurético naqueles pacientes que sabidamente já estão normovolêmicos. Todas essas coisas que a gente vê aí no nosso dia a dia, seja um anti-inflamatório, um antibiótico, tem impacto em progressão de doença renal desses pacientes. E nesse item também tá as orientações que a gente tem que dar para os nossos pacientes naqueles famosos sick days. Então, um paciente que está naquele dia que ele está com diarreia, que ele vomitou, que teve alguma queda de pressão, nesses dias é interessante talvez suspender alguns medicamentos, como, por exemplo, IECA, BRA e SGLT2, que podem aí ter um efeito em
fazer pioras aí pontuais de função renal, mas que podem acabar gerando uma progressão mais acelerada lá na frente. Em termos agora de tratamento farmacológico, o controle da hipertensão arterial também já é bem conhecido isso, que quanto maior a pressão, quanto mais elevada for a pressão, maior vai ser a progressão de doença renal, desde trabalhos aí lá de 1996 até publicações mais novas, a progressão vai ser mais rápida quanto mais alta for a pressão arterial, e trabalhos mais recentes corroboram isso. Esse trabalho de uma corte chinesa, publicada esse ano, conseguiu mostrar que níveis pressóricos maiores que 130/90 estavam associados a uma progressão de doença renal mais rápida. Essa análise aí do J-Study, também publicada esse ano, mostra que quanto maior os níveis pressóricos, a gente vê principalmente acima de 150 e acima de 160 de sistólica, há uma perda mais rápida de função renal, e essa perda ela é muito mais acentuada naqueles indivíduos que já têm uma proteinúria. Esse trabalho mostrou que pacientes que têm uma hipertensão descontrolada, aquele paciente que a gente já está usando 3 classes de droga e mesmo assim a gente não controla a hipertensão, eles têm um risco de progressão de doença renal 2 vezes maior do que aqueles que têm controle pressórico, mais uma vez corroborando a ideia aí de hipertensão e progressão de doença. E esse trabalho publicado no ano passado mostrou que o controle de pressão ele é bom para a população em geral, mas ele é capaz de nefroproteger principalmente aqueles indivíduos que já têm um clearance menor que 60 e aqueles pacientes que têm albuminúria. Então, indivíduos que já têm clearance abaixo de 60 e já têm albuminúria, esses são o nosso alvo para manter um nível pressórico cada vez mais controlado. A gente entra num dilema que é a questão de qual é o alvo pressórico, né? Isso foi recentemente aí discutido. Na maioria das sociedades e até na publicação anterior do CADIGO se falava que se não tem albuminúria, esses níveis podem ficar abaixo de 140/90. A partir do momento que a gente tem albuminúria, esses níveis já têm que ficar abaixo de 130/80. Essa ideia, esse nível, ele é parecido com outras, tanto a publicação antiga do CADIGO quanto publicações da American Heart também falavam nesse alvo aí de uma pressão abaixo de 130/80, mas daí veio o último CADIGO e falou que o nível de pressão alvo tem que ser abaixo de 120 de sistólica, baseado aí nos achados aí do estudo SPRINT, né? O grande problema é que o estudo SPRINT ele não é muito aplicável à nossa realidade, porque ele foi medido com medidas residenciais de pressão arterial, então não era pressão de consultório, que é que a gente acaba usando mais no nosso dia a dia, e ele teve melhoras de desfechos cardiovasculares, mas não foi avaliada a progressão de doença renal. Então, existe uma certa limitação para trazer os dados do SPRINT para a nossa vida real, principalmente considerando pacientes idosos frágeis e pacientes que têm aí uma taxa de filtração glomerular mais reduzida, porque esse grupo não tinha tantos pacientes com essas características no grupo do tratamento do SPRINT, né? A maior parte dos pacientes tinham taxa de filtração entre 20 acima, pacientes com clearance abaixo desse acabaram não sendo incluídos. Então, na doença renal mais avançada, a gente ainda opta por usar aí o 130/80. E alguns trabalhos depois mostraram que um dos grandes problemas do SPRINT era induzir IRA nos pacientes, e realmente, utilizando os critérios aí de IRA do CADIGO, o grupo com controle intensivo de pressão fez mais IRA, só que quando esse subgrupo foi analisado através de biomarcadores urinários, eles não tinham N-gal positivo, KIM-1 positivo, mostrando que talvez a queda de pressão gerou como se fosse uma pré-renal, mas sem causar lesão estrutural e sem causar tanta repercussão para o paciente. Eu ainda sou mais da ideia que o tratamento tem que ser mais individualizado. Pacientes mais idosos, mesmo com doença renal crônica, talvez essa meta de 130/80 seja mais plausível, né? Lembrando que, mais uma vez, o SPRINT achou abaixo de 120, mas com medida residencial de pressão. Em termos dos medicamentos que a gente vai usar sempre para diabéticos e para não diabéticos, a primeira linha são os IECAs e BRAs, pelo seu efeito nefroprotetor, que a gente vai comentar mais à frente. Quando a gente compara o IECA e BRA com outros antihipertensivos, ou seja, não basta apenas reduzir a pressão, eu preciso reduzir a pressão
com efeito nefroprotetor. Então, comparando com o bloqueador do canal de cálcio, nessa corte aí da Suécia, o grupo que tinha BRA no seu esquema terapêutico teve uma progressão de doença renal bem menor. E avaliando essa diretriz nova aí do CADIGO, né, foi visto aí na população aí americana com doença renal crônica, dados assim que chamam muita atenção. Se a gente usar o 120 por 80, 70% da população de renal crônico está fora do alvo da pressão. Se a gente avaliar pacientes que teriam indicação de EC/BRA, ou seja, pelo menos aqueles com microalbuminúria acima de 30, são 80% dos pacientes renais conservadores. Mas foi visto que apenas 39% desses pacientes estavam usando EC/BRA. Então, apesar de ser uma medicação sabidamente nefroprotetora há vários anos, mesmo nos Estados Unidos, menos da metade dos pacientes com indicação estava fazendo uso. E como não tanto novidade, acredito que muitos aí já viram esse trabalho, para controle de pressão em pacientes renais crônicos, a gente meio que deixou de lado por muito tempo a clortalidona, achando que se o clearance estivesse abaixo de 30, ela não seria útil. Mas desde a publicação aí do Click Trial, né, com a clortalidona, a gente viu um efeito nefroprotetor, né, a efeito de redução de pressão, foi efetivo para reduzir a pressão e até causou diminuição de albuminúria no paciente do grupo tratamento. Então, uma droga aí que a gente pode voltar para o nosso arsenal terapêutico. Em relação ao controle do diabetes lesa rim por N mecanismos, efeitos metabólicos diretos, inflamação, fatores fibróticos e a própria hipertensão glomerular por ativação do renina-angiotensina e da endotelina. E vários trabalhos já antigos, né, já demonstraram claramente essa associação de uma maior hemoglobina glicada associado com mais lesão renal, né? Desde o KPDS, de outros estudos, mostraram que quanto maior a albuminúria, maior a complicação, tanto macro e microvascular. E mais recentemente, o Advance, né, esse trabalho de 2014, também dividindo pacientes aí em relação ao seu controle de glicemia, o grupo intensivo chegou a mais de 80% de glicada abaixo de 7%, e o que foi percebido nesse estudo é uma melhor sobrevida renal, com 21% de redução em eventos renais e 30% menos de albuminúria, quando comparado ao grupo standard, onde só metade dos pacientes tinham hemoglobina glicada abaixo de 7%. Esta daqui são todos os principais trabalhos de literatura que a gente vê que estudaram essa questão de associação de piora de nível glicêmico e complicação renal, e todos são unânimes: quanto pior a hemoglobina glicada, quanto pior a glicemia, maior a progressão de doença. E é interessante que, se a gente consegue tratar bem essa glicemia, a gente pode até reverter lesão. Esse é um caso já antigo, publicado no New England, mas que é sempre citado em aulas aí de nefropatia diabética. Um paciente com diabetes, né, no primeiro desenho a gente vê aí uma esclerose glomerular significativa. Esse paciente é submetido a transplante renal e a gente observa que, com o passar dos anos aí, a doença, a esclerose glomerular, ela desaparece. Então, tratar diabetes é igual tratar doença renal crônica. Os alvos de glicada variam também por volta de 7%, mas o próprio CADIGO traz para a gente que, para pacientes com doença renal mais avançada, a gente pode tolerar níveis de glicada até 8, correto? E em relação às drogas, quais são as melhores drogas aí para tratar o diabetes do nosso paciente com doença renal? Vou deixar para comentar do ISGLT2 no final, mas é muito importante que a gente conheça os efeitos dos análogos do GLP-1, né? Essas drogas aí entram como droga quase de primeira linha, né? Logo abaixo dos ISGLT2 para tratamento do diabetes, pensando em nefroproteção, né? Então, esses são dados aí do estudo líder, né, que usou a liraglutida e viu melhora de todos os endpoints renais. A gente tem o da semaglutida, que é esse trabalho aqui, o SUSTAIN-6, que também mostrou uma melhora aí significativa de desfecho renal quando comparado ao grupo placebo. E hoje, como droga mais nova, né, o tirzepatide, que é uma droga de ação dupla. Ele é análogo do GLP-1 e do GIP. E o que esse estudo aí mostrou, o SUSPAR-4, mostrou que os desfechos renais são muito menores quando foi usada essa medicação, tanto em termos de redução de clearance e microalbuminúria. Então, essas drogas aí devem sempre ser
drogas de escolha, junto com ISGLT2, no diabético, pensando em nefroproteção. E a boa e velha metformina, que é uma medicação antigo, barato, que a gente às vezes acha que não é importante, mas é sim, a metformina tem efeitos nefroprotetores diretos, e vou falar no final da aula que tem até trabalhos tentando usar a metformina em doenças renais não diabéticas, mostrando esse papel dela em redução de fibrose, melhora de estresse oxidativo. Em relação então, ao tratamento, né, o KDIGO de 2020 mostra, orienta que, como terapia de primeira linha na doença renal do diabético, associação de metformina com inibidor de SGLT2, e caso seja necessário aí uma outra droga para controle, a próxima deveria ser um análogo do GLP-1. Em relação ao tratamento de acidose, a acidose metabólica é uma consequência da doença renal, e ela por si só acelera a progressão da doença, estimulando a endotelina, aumentando a pressão intraglomerular e hiperativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, é sabido que se a gente trata a acidose, a gente consegue desacelerar a progressão da doença renal crônica. Orientações aí do KDIGO sempre, já trazem isso para a gente, manter nível de bicarbonato acima de 22, a publicação do CADOC, né, níveis de bicarbonato tem que ficar acima de 22, e a do KDIGO de 2012, que já está para ser atualizado, sempre que o bicarbonato estiver abaixo de 22, a gente tem que fazer reposição para os nossos pacientes, e a gente tem evidência de literatura, né? Essa meta-análise aí, esse estudo IB, mostrou que a reposição de bicarbonato, jogando o alvo para 24 a 26, mostrou melhora de progressão de doença. Essa outra meta-análise também mostrou a possibilidade aí de redução do risco de doença renal crônica, de doença renal crônica terminal, mostrando aí uma redução aí de quase 40% ao se tratar a acidose. E talvez um dos grandes medos de se dar bicarbonato para o paciente é, esse paciente vai fazer hipertensão, ele vai fazer hipervolemia porque eu estou dando bicarbonato de sódio. E uma revisão aí recente aí do CEJASNE, pegando uma meta-análise aí de pacientes não dialíticos que recebiam bicarbonato, mostrou que não influencia na pressão, não tem necessidade de você adicionar outros antihipertensivos, e o paciente não precisou tomar mais diurético por conta de sobrecarga volêmica. Então, repor bicarbonato é seguro. É sempre falado, isso aqui é também um grande dilema, e aí, trata ou não trata ácido úrico do paciente com doença renal crônica, né? A gente sabe que o ácido úrico tem efeitos lesivos diretos para o rim, mesma coisa, aumenta a pressão, aumenta a hipertensão intraglomerular, induz fibrose, induz apoptose, aumenta o estresse oxidativo. Então, sempre a gente pensou, bom, vamos tratar o ácido úrico, porque, consequentemente, eu vou melhorar a pressão, a progressão da doença renal. O problema é que os trabalhos não conseguiram mostrar isso. Apesar de existir uma clara associação quanto pior a doença renal, quanto mais avançada a doença renal, maior é o nível de ácido úrico do paciente, trabalhos que mostraram que reduzem o ácido úrico, e aí independente da droga, independente de ser com allopurinol ou com febuxostat, não tiveram melhora de desfechos renais. Então, tratar uma hiperuricemia assintomática ainda carece de uma evidência maior. Essa publicação também recente chegou na mesma conclusão. O uso aí de febuxostat, ele reduz o ácido úrico, ele tem até efeito em reduzir pressão, mas os desfechos renais aí acabaram sendo iguais aí nos dois grupos. Porém, esse é um paper aí publicado, que foi apresentado no Congresso de Nefro do ano passado. Esse já mostrou benefício aí em relação ao grupo que usou febuxostat, em termos de queda de pressão e pacientes com melhora de taxa de progressão de doença, mas logicamente é um trabalho pequeno. O que a gente tem de trabalho mais robusto, e que inclusive vai ser citado agora no novo KDIGO de DRC, é o CKD-FIX, que mostrou que usar allopurinol ou usar placebo em termos aí de progressão de doença renal crônica acabou não tendo nenhum benefício. E o Peer Study em pacientes com diabetes tipo 1 também mostrou que não tem nenhuma diferença em desfechos quando a gente abaixa ou não o ácido úrico do nosso paciente. Então, talvez não. As maiores evidências falam que tratar hiperuricemia sintomática você não vai ter melhora de progressão de doença.
Da mesma maneira, o excesso de lipídios, né, dislipidemia, também por induzir estresse oxidativo, diferenciação celular, hipertensão intraglomerular, também é tida como fator de progressão de doença renal. Nessa análise do NOW-CKD, mostrou que indivíduos que tinham LDL elevado, independente de um descontrole pressórico, progrediam mais de doença renal crônica. Alguns trabalhos, algumas meta-análises mostram esse efeito benéfico das estatinas em termos de progressão de doença renal. Já outros trabalhos já não acham a mesma coisa, né? Então, esse trabalho mostrou que, independente da intensidade da terapia de estatina que você faz para o paciente, a progressão da doença renal, ela é praticamente a mesma e não dependeu aí dos níveis de LDL. Um dos trabalhos mais citados em relação à dislipidemia e doença renal crônica é o SHARP, e o SHARP não encontrou nenhuma melhora em termos aí de progressão de doença renal no grupo tratamento versus o grupo controle. Lembrando, de dar estatina para o paciente, pensando em proteção cardiovascular, ok, mas talvez pensando em antiprogressão de doença renal crônica, talvez faltem aí algumas evidências. Esse trabalho aí do ano passado, do Jasny, mostrou que a rosuvastatina estava associada a maior hematúria e proteinúria, embora um valor muito discreto, mas conseguiu mostrar que a rosuvastatina poderia estar associada a uma maior proteinúria dos pacientes. Então, a gente fica ainda mais com o pé atrás, talvez, de usar tanta estatina pensando em nefroproteção. Em relação à anemia, né, dos pacientes, sabe-se que corrigir a anemia melhora a qualidade de vida, melhora os desfechos cardiovasculares, mas parece que não tem tanta interferência em progressão de doença. Essa é uma primeira meta-análise que mostrou que tratar a anemia dos pacientes não tem efeito positivo em progressão de doença. O trabalho TRIT, que é um dos mais famosos aí, que usou aí a darbopoetina, mostrando que os estimuladores de eritropoiese, talvez por melhorarem a hipóxia, e que é sabidamente lesiva para os rins, poderiam ter uma melhora de desfecho. O TRIT não mostrou isso em pacientes em tratamento conservador. Tratar a anemia com eritropoetina não gerou melhora dos desfechos. E agora a gente tem novas drogas aí, ainda não disponíveis no Brasil, para o tratamento da anemia do renal crônico, que são os estabilizadores da RIF. E parece que essas drogas têm um efeito aí de melhorar estresse oxidativo, tem efeito de diminuir a síntese do FGF23 e parece que elas têm um papel nefroprotetor. Então, talvez tratar a anemia não tenha dado bons desfechos em termos de progressão, mas talvez dependa do com que eu trate a anemia. A única evidência que a gente tem é o estudo Ascend, né, que é o da Produstat, que mostrou que essas drogas são eficazes em normalizar a hemoglobina dos pacientes comparado com a darbopoetina, mas não teve nenhuma melhora em desfecho renal. Então, mais estudos aí são necessários para ver esse papel protetor dos estabilizadores da RIF. Para as doenças que existem tratamento específico, não tem por que a gente não fornecer esse tratamento. Então, pacientes com, por exemplo, doença renal policística, eu preciso avaliar se esses pacientes são elegíveis ou não para fazer um uso de um Vaptan. Outras doenças já têm novos tratamentos sendo desenvolvidos para a nefropatia da apolipoproteína 1, né, comum aí em pacientes afro-americanos com proteinúria, aquela GESF que talvez não ficou tão bem caracterizada. A inaxapalina consegue diminuir a expressão dos canais aí da apolipoproteína e teve efeitos significativos em melhora de proteinúria desses pacientes. Para a nefropatia por IgA, né, nossa glomerulopatia mais comum, são vários novos medicamentos que estão sendo feitos aí, né? Desde a budesonida de ação intestinal, lá diretamente na placa de Peyer, o Sprazentan, que é uma medicação dupla que junta um antagonista de endotelina mais o bloqueio do sistema renina-angiotensina, também mostrou desfechos altamente significativos. O Avacopan, que inibe o receptor C5, também usado aí com sucesso, né, em trabalhos iniciais aí para nefropatia por IgA, e para nefrite lúpica também saíram aí novos tratamentos, né, tanto belimumab quanto a valclosporina, e a valclosporina interessante, né, quando você adiciona ela
a um esquema que já tinha microfenolato e prednisona, teve uma melhora de desfecho aí significativa, então acabou aí até mudando o prognóstico aí de muitos pacientes que, em teoria, já estavam até com tratamento otimizado. Por fim, o tratamento da hipertensão glomerular, da proteinúria e da inflamação, e esse é o grande foco do tratamento aí da nefroproteção. É sabido que a proteinúria é um fator de risco de progressão, e como eu falei no início, proteinúria filtrada é proteinúria absorvida, e essa proteína absorvida estimula interleucinas, fatores de complemento, TGF-beta, e isso vai gerar fibrose, vai gerar glomerulosclerose e a fibrose túbulo intersticial. E vários trabalhos conseguem mostrar isso para a gente. Quanto pior a proteinúria, maior a progressão de doença, em diferentes trabalhos, em diferentes coortes de paciente. E a proteinúria é o reflexo da nossa hipertensão glomerular, que inicialmente a gente pensa ela do ponto de vista hemodinâmico. Por que eu tenho pressão alta dentro do glomérulo? Porque eu tenho uma dilatação na arteríola aferente ou porque eu tenho uma constricção na arteríola eferente. É exatamente isso que acontece, por exemplo, no diabético. Pela hiperativação do renina-angiotensina, eu tenho uma constricção eferente, e pela hiperglicemia, eu acabo tendo uma vasodilatação aferente. Se eu conseguir bloquear esses dois mecanismos aí hemodinâmicos, eu diminuo a pressão dentro do glomérulo e, consequentemente, a minha doença vai progredir de maneira mais lenta. Então, eu preciso conhecer quais fatores agem tanto na aferente quanto na eferente, e eu sei que, agindo na eferente, o principal mecanismo é a hiperativação do renina-angiotensina-aldosterona, e não é apenas um mero mecanismo hemodinâmico, também é um mecanismo anti-inflamatório, através, inclusive, de expressão de microRNA. A angiotensina 2 consegue lesar muito mais o rim do que outros peptídeos aí, vasoativos. Então, também não é nada de novidade, né? Estudos aí que mostraram que IEC-BRA é nefroprotetor, inclusive comparando com outros antihipertensivos, como o estudo IDNT, que comparou idarsartano com alodipino. A queda pressórica é similar, mas a nefroproteção é diferente, né? O estudo renal e o estudo REM. Então, reduzir pressão com IECA ou BRA é sabidamente nefroprotetor. O que eu preciso saber é que eu não posso dar IECA ou BRA junto, que foi uma coisa tentada no início aí da década, né? E a gente viu em dois estudos aí, tanto o OnTarget quanto o NephronD, que IEC-BRA junto, você pode ter até uma melhora da proteinúria, mas você aumenta a hipercalemia e aumenta a chance de IRA para esse paciente. Então, isso aqui é o sumário aí de vários estudos, né, que mostram o efeito nefroprotetor do IECA ou BRA comparado com outros antihipertensivos. E uma coisa também nova sobre essas drogas é quando eu devo retirar, né? Será que vale a pena tirar o IECA ou BRA em doença renal crônica mais avançada? Então, isso aí que o STOP-ACI, esse trabalho publicado no ano passado, tentou responder, e o que a gente viu é que não tem tanto benefício tirar o IECA ou BRA desses pacientes, mesmo em fases mais avançadas, desde que esse paciente não tenha uma hipercalemia ou uma piora rápida de função renal. Você não ganha tanto clearance e acaba deixando esse paciente mais exposto a uma doença cardiovascular. Os inibidores de SGLT2 já vão agir na outra ponta. Eles vão ter aquele efeito de vasoconstricção da eferente. Por quê? Ao diminuir a absorção de sódio e glicose, vai chegar mais sódio lá na mácula densa. E a mácula densa percebe que está chegando muito sódio, ela acha que está acontecendo um mecanismo de hiperfiltração. O que a mácula densa vai fazer? Vai induzir uma vasoconstricção aferente e vou reduzir a pressão dentro do glomérulo. Então, esse é o efeito hemodinâmico. Tanto que quando a gente associa os dois medicamentos, a gente vai ter o melhor dos efeitos, uma vasoconstricção aferente e uma vasodilatação eferente, reduzindo assim a pressão dentro do glomérulo. A questão é que o inibidor da SGLT2 não é apenas uma molécula, um medicamento de efeito hemodinâmico e de hiperglicemia. Esses medicamentos eles têm efeito de promover a autofagia, que é um mecanismo protetor para a célula, já por estimular esse estado de jejum, por fazer cetogênese. Eles tratam a hipóxia, consequentemente aumentando a RIF1 e a RIF2 e aumentam a eritropoetina. Eles diminuem eles diminuem as moléculas de estresse oxidativo.
e diminui a síntese de citocinas inflamatórias. Então, com o passar do tempo, foram vendo outros efeitos nefroprotetores, além do mero efeito hemodinâmico, além dos efeitos sistêmicos, que acabam, por tabela, sendo protetores para o rim. São drogas com efeito antihipertensivo, reduzem a glicemia, fazem o paciente perder peso, melhoram a volemia, e a hipervolemia também está associada à progressão de doença renal, fazem abaixar o ácido úrico, a gente fica na dúvida do quanto isso é bom ou não, e melhora a função cardíaca. E se melhora o coração, o rim acaba melhorando por tabela. Então, a gente tem na mão uma droga que tem um efeito múltiplo, que consegue nefroproteger o paciente em vários aspectos. Então, vários trabalhos já foram publicados, todo mundo já conhece esses trabalhos, desde o Canvas, do Declare, até o DAPA-CKD, o EMPA-KIDNEY. O DAPA-CKD talvez foi o estudo de maior impacto da nefrologia na década, né, mostrando aí uma redução aí de quase 40% dos desfechos renais. Interessante, não apenas para pacientes diabéticos, mas também para não diabéticos, né? Então, pacientes com glomerulopatia, com hipertensão, também tiveram um benefício absurdo com o uso dessa medicação, né? Então, aqui mostrando aí 40% de redução de desfecho renal. E a empaglifosina, né, e também a gente tem a empaglifosina, aqui o estudo EMPA-REG, que mostrou uma melhora, né? Foi o primeiro estudo, até saiu antes aí do DAPA-CKD, mas o EMPA-REG pegou apenas pacientes com nefropatia diabética e também mostrou aí claramente uma nefroproteção. E é interessante mostrar que o uso inicial dos inibidores da SGLT2, por vasoconstrictar aferente, eles pioram um pouquinho a função renal, mas depois essa função renal volta ao normal e estabiliza. E trabalhos mais recentes mostram que quanto maior essa queda inicial, maior, inclusive, a nefroproteção. E aí o último trabalho, né, que é o EMPA-KIDNEY, mostrando também, né, o efeito nefroprotetor da empaglifosina aí na dose de 10 mg por dia. O grande diferencial desse trabalho era mostrar benefício em paciente não albuminúrico. Contudo, como o trabalho foi interrompido precocemente, não deu tempo de mostrar benefício nessa classe de pacientes. Então, em teoria, o benefício das glifosinas ainda acaba sendo para pacientes com microalbuminúria, né, com albuminúria acima de 200, apesar de uma tendência significativa vista aí no EMPA-KIDNEY, correto? Em relação à aldosterona, sabe-se que a aldosterona é extremamente lesiva para o rim e para outros órgãos, né? Para o coração, a gente já sabe isso, tanto que no tratamento da IC está lá espironolactona. Para o rim, a aldosterona ela lesa podócito diretamente, ela gera fibrose e pode aumentar a hipertensão glomerular. Além disso, ela atua diretamente nos podócitos, diretamente nos fibroblastos e nas células endoteliais, induzindo não apenas fibrose renal, mas também fibrose cardíaca. E a aldosterona, ela também está associada a aumento de moléculas de estresse oxidativo e, como eu falei, ela consegue agir em todas as células do rim, mesângio, endotélio e podócito. Então, a única droga que tinha até pouco tempo atrás era os antagonistas dos receptores mineralocorticoides esteroidais, como a espirono, e hoje, mais recentemente aí, foi colocado, já está até no mercado aí, ou se não tiver, deve estar para chegar, o finerenone. Qual que é a vantagem do finerenone versus a espironolactona? Ele é mais seletivo e acaba tendo uma potência um pouco melhor, tem menos efeitos colaterais, principalmente ginecomastia, tem menos hipercalemia e não induz hipotensão, que às vezes aquele paciente que usa espirono, ele já está com a pressão baixa, você acaba colocando, ele vai fazer uma pressão mais baixa ainda, que pode não ser tão adequado para o seu perfil de paciente. E de alguns anos para cá foram, né, publicados aí vários estudos, né, mostrando aí o benefício desses medicamentos, né? Esse é o Fidelio Trial, que mostrou aí um benefício aí em nefropatia diabética com uma redução de desfecho aí de quase 18%. Esse é o Fígaro, também em pacientes com nefropatia diabética, que mostrou também uma melhora de progressão e melhora de desfechos renais. E aqui a associação desses dois estudos, que é o Fidelity, pegando pacientes aí desses dois trials,
mostrando aí uma nefroproteção aí de 30% em termos de preservação de função renal, né? Uma manutenção da taxa de filtração glomerular acima de 57 e uma melhora aí em 16% de pacientes aí com doença renal crônica terminal. O grande problema, talvez, dessa droga, inicialmente, era a questão do potássio, mas como esse trabalho também publicado semana passada, né, dia 12 de junho, foi publicado, mostrou que quando a gente faz a associação do IE-Cobra com a espironolactona, o risco de hipercalemia é de 5,4 vezes o odds ratio. Mas quando a gente faz a associação do IE-Cobra com o finerenone, esse risco já diminui para 2 vezes. Então, é uma medicação nefroprotetora e tem uma melhor segurança em termos de não gerar hipercalemia para o paciente. E agora vão saindo aí vários trabalhos, né, que tentam associar essas drogas, né, tanto o DAPA-CKD como o EMPA-KIDNEY, o grupo tratamento já estava usando IECA, e agora tem uns trabalhos menores aí de pacientes que fazem uso de inibidor de SGLT2 associado a esses antagonistas de receptor mineral corticoide. Esses trabalhos aqui foram feitos com o eplerenone e mostrou uma potencialização aí de nefroproteção. Para terminar, quais são os novos tratamentos que estão aí surgindo para a gente tratar a doença renal crônica? Daqui a talvez no final do próximo ano, deve ser publicado o FIND-CKD, onde eles estão usando o finerenone agora para doença renal, não apenas no diabetes, mas, por exemplo, para glomerulopatias e hipertensão. A gente tem vários trabalhos em cursos, principalmente com bloqueadores do TGF-beta para diminuir fibrose, como a pirfenidona. Tem trabalhos aí para redução de estresse oxidativo, talvez o bardoxolone foi um dos primeiros, foi publicado no New England, mostrou que preservava a função renal no diabético, mas isso não conseguiu ser reproduzido depois. E tem muitos trabalhos que tentam fazer aí o bloqueio da endotelina, né? Como a Vosentan, o Spirzatan, que é a associação do antagonista de endotelina com o BRA. E quando a gente pega a nefropatia diabética, a gente vê que por tantas vias inflamatórias e profibróticas, existe um campo muito grande para esses novos medicamentos, né? Desde bloqueadores do TGF-beta, pentoxifilina, a piridoxinamina, que vai ter efeito também anti-estresse oxidativo. Em relação a antagonismo de endotelina para nefropatia diabética, já tem esse estudo, que é o SONAR, que usou o atrasentan, que teve uma nefroproteção que não foi tão significativa, mas acabou tendo efeitos colaterais, principalmente de retenção hídrica. E depois foi feito um novo trabalho, onde foi associado o inibidor de SGLT2 junto com a atrasentan, e conseguiu mostrar que não teve retenção hídrica e houve uma melhora da proteinúria. Então, talvez o futuro para os bloqueadores de endotelina seja associação com o inibidor de SGLT2 juntos. Tem trabalhos que tentaram dar vitamina D com efeito nefroprotetor. Esse é o estudo Vital, mostrou redução de proteinúria com a administração do paracalcitol, mas sem diferença em clearance. Tem alguns trabalhos recentes falando de reposição de magnésio. Parece que a reposição de magnésio diminui o risco de progressão de doença renal. Esse é um trabalho recente, publicado na Hypertension, mas ainda não achei outros trabalhos que testam essa hipótese. E o cloto, que é muito discutido aí na doença mineral óssea, né? Parece que aumentar a expressão de cloto acaba tendo um efeito nefroprotetor, né? Isso ainda em trabalhos experimentais, mas talvez no futuro seja uma droga aí para também impedir progressão de doença. A metformina tem efeitos nefroprotetores não apenas em diabetes, como eu falei lá atrás, já existe trials aí no clinical trials do uso da metformina em outras doenças renais. E talvez como coisa mais nova, além aí de engenharia genética, célula-tronco, a gente tem a questão aí dos microRNAs, que são não apenas marcadores de progressão da doença, mas alvos terapêuticos. A gente consegue bloquear as proteínas transcritas por algum desses RNAs, e tem RNA associado com colágeno, associado com TGF-beta, provavelmente a gente pode conseguir atenuar a progressão de doença renal. Então, como conclusões, é muito importante, então, identificar os fatores de risco de progressão de doença renal
desde os fatores clássicos até fatores que a gente não está acostumado a dosar, como marcadores urinários, como FGF23. Então, cada vez é mais importante conhecer o perfil de renal crônico com o qual a gente está trabalhando. Parece otimizar a chegada desse paciente para o nefrologista tem um impacto muito grande, porque se ele chega com clearance abaixo de 20, a gente, por exemplo, perde a janela terapêutica para iniciar um inibidor de SGLT2. Se ele já chega com um potássio mais alto, a gente não vai acabar conseguindo entrar com o IE cobrar e a gente vai ter uma perda de possibilidade de retardar a progressão de doença. E esses tratamentos, o mais interessante, eles dão anos para os pacientes fora de terapia de substituição renal. Esse trabalho, ele buscou estimar qual que seria o aumento de sobrevida fora de diálise quando a gente associa um IECA mais um inibidor de SGLT2, fazendo a combinação aí de 3 trabalhos, dois que usaram só IECA e um que acabou usando o IECA mais o ISGLT2, e a associação dá em média para o paciente mais de 7 anos fora de terapia renal substitutiva. Então, se a gente não... Esse é um dado que tem que chamar muito a nossa atenção. Você está conseguindo dar para o seu paciente 8 anos fora de diálise quando você consegue tratá-lo de maneira eficaz. E quando a gente consegue introduzir esse tratamento, você faz um paciente com doença renal crônica ter uma progressão muito similar a uma pessoa saudável. Pessoa saudável perde em média de 0,5 a 1,5 ml por minuto por ano de clearance, e um paciente tomando essas medicações, ele vai ter uma progressão de 2 ml minuto por ano. Você pega um doente renal crônico e faz a doença dele progredir igual a um paciente sadio. Esse é o resumo de tudo que a gente falou, quais são os efeitos aí nefroprotetores do que a gente tem hoje, né? Dieta pobre em proteína, vai ter efeito ali vai diminuir a vasodilatação aferente, igual a SGLT2, o IEC-BRA vai diminuir, vai vasodilatar eferente, né? Essas drogas também acabam tendo efeito aí anti-inflamatório, e esse é o tripé que a gente atua hoje. Melhorar a inflamação, melhorar a hemodinâmica e, no caso do diabetes, tratar a hiperglicemia, preferencialmente com drogas que têm aí efeito nefroprotetor. E ao fazer o tratamento, né, esse Kidney Preserving Care, como que eu devo cuidar do rim do meu paciente? Voltando lá naquele primeiro slide. Mudança de estilo de vida e farmacoterapia pensando em 3 pilares. Tratar as comorbidades, melhorar o risco cardiovascular e impedir a progressão de doença. E o que eu tenho hoje, que eu sempre devo pensar para o meu paciente ele tem possibilidade de um IE cobrar, eu posso associar um ISGLT2, será que eu já posso começar um antagonista de receptor mineralocorticoide para ele? Então, a conclusão final seria, o que é hoje efetivo contra a progressão de doença? Dieta hipoproteica e hipossódica, parar o tabagismo, perder peso, realizar atividade física, evitar drogas nefrotóxicas, evitar ira para esse paciente. O controle do ácido úrico, da dislipidemia e da anemia ainda é controverso. O que funciona? Corrigir a acidose, controlar a glicemia, controlar a pressão arterial e reduzir a proteinúria, a inflamação e a hipertensão glomerular com esse tripé: inibidor de sistema renina-angiotensina-aldosterona, inibidor SGLT2 e antagonista do receptor mineralocorticoide. É um tema extenso, desculpa se eu falei um pouco mais rápido, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, e mais uma vez aí, obrigado, doutora Maria Alice, aí, pelo convite. Piano, muito obrigada, excelente atualização, eu acho que você sempre nos surpreende, né, com essa clareza na apresentação, é sempre muito bom. Eu vou abrir aqui para as perguntas, né, e se alguém tiver alguma pergunta a ser feita, eu começo, todo mundo me pergunta, né, principalmente no meio dos atletas, né, a creatina, né, já tem trabalhos falando a favor e contra, que não ajuda na progressão, que não tem problema nenhum, mas essa é uma pergunta constante, não só em consultório, mas como no meio entre os atletas aí. Fala um pouquinho para a gente, Fabiana. Doutora, isso realmente chega demais aí no consultório. Parece que a creatina ela não causa problema renal.
Não tem muitos trabalhos em relação a isso, acredito que no futuro vão sair mais coisas, mas a gente não vê efeito lesivo direto para o rim. O que a gente sabe é que aquele paciente que tem pedra nos rins, aquele que já tem uma doença renal crônica, a gente deve evitar a suplementação de proteína, como whey, essas coisas, desde que, assim, evitar uma dieta mais hiperproteica para esse paciente. Mas para a população em geral, não tem problema, por enquanto, né, essa questão de dieta hiperproteica e doença renal, a não ser que o paciente já seja renal crônico, e eu não vejo problema na creatina em tudo que eu li também, doutor. Horácio, Rodrigo, Fernando. Tem aqui no chat, alguém está com a mão levantada? Não era minha, não. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutor Horácio? Dá para falar daqui? Dá. Daqui só, né? Não, pode ficar aí. Fica aí. Parabéns aí, Fabiano. Obrigado, doutor. A impressão que a gente está tendo, ao passar dos anos, que nós vamos ter tanta droga para tratar as complicações que nós não vamos tratar o diabetes, porque você pega um ambulatório de diabetes, só 20% a 30% eles atingem a meta de controle. Nós fomos subindo cada vez mais a glicada, né? Hoje a gente acha que já chega num nível grande, e são tantas drogas benéficas, antifibrótico, antirreceptores, que nós vamos ter essa população aí, nós vamos ter que esperar uns 10 anos para ver o desfecho, 10, 20 anos para ver essa nova geração de diabéticos, se vai ser essa tragédia que a gente vê hoje em dia nos nossos ambulatórios, nossas enfermarias. Então, muito bem-vinda, mas nós vamos ter que achar uma droga boa que trate bem o diabetes também, né? Porque o SGLT2 e as outras, a gente tem apanhado muito. Ele é um, vamos dizer assim, ele é um fraco controlador da glicemia, mas uma excelente droga que acho que tem que pôr na água da cidade daqui a pouco, né? Porque vai ser tanto benefício, litíase, Alzheimer, tudo que imaginaram, vamos pôr na cidade, igual o cloro, que vai melhorar muito. Mas eu queria te fazer uma pergunta assim, você achou algum trabalho que se vai dar SGLT2 antes de ele aparecer proteinúria e antecedendo uma perda mais avançada de filtração glomerular nos pacientes não diabéticos? O paciente nosso tem lá uma glomerulopatia, né? E se a gente pode dar antes de aparecer marcadores piores, que fica ali só na microalbuminúria e tal. Você já viu? Eu acho que, doutor, o EMPA-KIDNEY, né, tentou responder essa pergunta se daria certo para dar para o não albuminúrico, né? E o grupo não albuminúrico foi o único que não teve desfecho positivo. E talvez esse não desfecho positivo seja pelo tempo do trabalho, porque ele acabou sendo terminado precocemente. Na revisão agora publicada no europeu de tratamento de diabetes, eles já falam assim, que inibidor de SGLT2 prodiabético, independente de proteinúria, você deve entrar, desde que você tenha um clearance aí entre 25 e 75, independente de proteinúria. E é interessante que eles até colocam antagonista de receptor mineralocorticoide também já para entrar junto, entendeu? Agora, em termos assim de não diabéticos com ausência de proteinúria, eu só conheço esse trabalho. Parece que faz muito sentido entrar com SGLT2 antes que apareça a lesão. Mas se a gente for ver aí trabalhos, eu acho que a gente ainda não tem evidência. Para diabético, é a minha primeira droga. Concordo com o senhor que o efeito hipoglicemiante não é tão importante. O paciente, às vezes, vai estar tomando junto com vários outros, né? Tanto que um dos remédios que acaba sendo mais prescrito é a associação aí com o inibidor de DPP-4, né? Já tem aí o Keterne, uns outros medicamentos aí, o Glixamb, que também é muito prescrito aí, porque o efeito hipoglicemiante realmente é pequeno, mas, como o senhor falou, o efeito nefroprotetor é muito grande, né? E o que é interessante dessas drogas aí também é que está para sair estudos em algumas populações que não eram estudadas, né? Como transplantado renal e até paciente dialítico, né? Mostrando que o efeito é muito mais que um efeito natriurético, é um efeito aí anti-inflamatório.
Então, eu fiz uma pergunta no Congresso Brasileiro, numa mesa, sobre usar SGLT2 em insuficiência cardíaca nos pacientes em diálise, já que o mecanismo não é via o escape renal, o protetor renal, porque o benefício dele vai ser talvez tão bom como o espironolactona, como nós começamos a usar em paciente dialítico. Ele tem insuficiência cardíaca, a maioria dos pacientes nossos estão com comprometimento cardíaco. Eu estou esperando para voltar no Congresso e os caras deram risada. Eu falei, vocês vão voltar aqui e vai ter SGLT2 Para tratando dialítico, sem dúvida. paciente dialítico. Tá Tem, bom. tem, inclusive, trabalhos em curso. Eu fiz uma aula aqui para o pessoal da cardio e coloquei esses trabalhos, mas ainda é um trabalho que está randomizando o paciente, mas vai sair. Tá bom, obrigado. Um abraço. Obrigado, doutor. Daniel Rinaldi, acho que você fala, então, Então, doutor Daniel, o senhor quer fazer alguma pergunta? Ah, sim. Prazer, foi um prazer assistir sua aula, Pichele. Inclusive, sabendo que nós somos originários da mesma faculdade, é um prazer. Eu só queria fazer um comentário com você, assim, a gente que lida com doença renal crônica há muitos anos, sempre estamos atrás de novas drogas de prevenção. E a gente tem esquecido muito de fazer as coisas básicas, né? Você mesmo mostrou, né? A importância do controle da obesidade, do tabagismo, de dietas adequadas, né? E a gente, queira ou não, até baseado naquilo que o Horácio falou, nós estamos cada vez procurando mais medicamentos, mais pela essa ênfase da indústria farmacêutica, e talvez estamos deixando de fazer o que seria mais essencial em termos de prevenção. Queria que você comentasse sobre isso. É uma corrida contra novas drogas, a favor de novas drogas, mas deixando de lado o que deveria ser o básico, né? Uhum. Prazer falar com o senhor, doutor. Sabia que o senhor era daqui, sim. É um prazer enorme. Então, o senhor viu, né? Lá nos Estados Unidos, 40% só dos pacientes que teriam que usar IEC e BRA estão usando. Então, o básico que é colocar IEC e BRA nos Estados Unidos não está acontecendo. Imagina aqui no Brasil, né? Eu acho que a nova droga ela é interessante, mas eu concordo que se a gente for pegar o ambulatório, o básico não está sendo feito. O paciente não está no peso, ele não faz dieta hipoproteica, ele come excesso de sódio, a glicada dele nunca está controlada, isso que o doutor Horácio falou, esse negócio de jogar a glicada, tolerar ela mais alta, acabou sendo talvez não muito bacana, porque você acaba achando que o paciente está bem, quando na verdade ele não está, mas eu ainda acho que o impacto dessas drogas seria muito melhor se a gente chegasse aí nesse alvo aí de mudança de coisa meio piegas aí que a gente fala, mas que acaba tendo um efeito nefroprotetor muito importante, mas que a gente acha muito mais bonito e mais fácil dar uma droga como a dapaglifosina, por exemplo. Excelente. Muito obrigada, então, mais uma vez. Muito obrigada a você, Fabiano, que está sempre disposto a nos ajudar aqui, apresentando, fazendo essas apresentações sempre muito atuais. Muito obrigada, doutor Daniel, Isadora, Priscila, doutor Edson, Mila, que eles estão presentes sempre aqui nas nossas reuniões online, de forma online. A todos vocês que estão aqui presentes conosco, né, que participam semanalmente aqui da nossa reunião. Mais uma vez, então, muito obrigada, Fabiano. Obrigado, doutora. Obrigado, até a próxima. Obrigado pela oportunidade aí, mais uma vez.